Que alegria te receber na casa dela, a Senhora da Piedade. Que o Espírito Santo encha de graça a sua casa e o local onde você se encontra neste momento. Que te seja dado sentir a proteção da Virgem Maria como colo de mãe, te consolando, te embalando. A Virgem Maria é modelo. Em seu colo encontra-se a fonte da verdadeira restauração, Jesus Cristo. Próximos de Maria, estamos numa relação íntima e profunda com a palavra de Deus. Invoquemos juntos a presença do Espírito Santo, consolo que acalma, hóspede da alma, em nossos corações neste momento. Que o Espírito Santo nos inspire. Ó Espírito Santo, que a nossa mente esteja aberta para compreendermos as Sagradas Escrituras. Vinde compensar aquilo que falta à nossa razão, à nossa memória, à nossa sensibilidade. Vinde, Espírito Santo, Criador. Vinde. Nós nos encontramos reunidos, permaneceremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos entrando no ponto alto da Quaresma, Semana Santa, Domingo de Ramos. Que alegria podemos cantar Hosana, ecoando mais uma vez aquele que é filho de Davi. Portanto, o Cristo, que é o cumprimento das promessas que Deus faz. O Deus de Israel é capaz de prometer. Promete e a sua palavra não se perde no vento. Promete e cumpre. Jesus Cristo é o grande cumprimento da promessa feita aos profetas. E se nele se cumpre a promessa feita às matriarcas, aos patriarcas, aos profetas, ele também tem o destino dos profetas, que é consumir-se em nome da fidelidade à palavra de Deus. Ele, o Cristo, é Ele mesmo, não o portador da palavra, mas a palavra. Ele é a testemunha fiel, hopistos, como lembra o livro do Apocalipse. Ele é a testemunha fiel. Pois bem, temos que começar nos entendendo sobre o nome desta celebração que fazemos neste domingo próximo, Ramos da Paixão do Senhor. Ramos, porque Jesus entra em Jerusalém sendo aclamado pela multidão que o segue. Não obstante, os evangelhos façam notar que a própria cidade de Jerusalém fica meio embaraçosa, não sabiam quem é Jesus. A gente canta que a geração, o povo que aclama Jesus no domingo de Ramos é o que vai pedir para que ele seja crucificado, e essa não é a verdade. Os evangelhos fazem notar que são públicos diferentes. O público de Jerusalém, da cidade, os judeus raízes, podemos dizer assim, não conheciam Jesus, e serão eles a ficarem embaraçados com o testemunho de Jesus e irão pedir às autoridades romanas a sua crucifixão. Ramos, aclamação, entrada em Jerusalém, clima festivo. Ele é o que vem como filho de Davi, vem como os reis do Antigo Testamento, montado num potro de jumento. Agora, se a festividade é também patos, entrega, é paixão. Paixão aqui, não no sentido do sequestro dos sentidos que nos acontece quando a gente acha que vai se realizar plenamente numa pessoa ou numa coisa. Lá quando o sangue ferve na alma, o coração empresta juramentos à língua. Lembra Laertes a sua filha Ofélia em Hamlet. É uma paixão que arde, que faz consumir, mas é uma paixão por conta da obediência. O Cristo é apaixonado por nós e essa paixão está a serviço, não na contramão do cumprimento daquilo que ele ouviu do seu Pai. É um apaixonado por nós, porque Deus assim nos ama em Cristo com pathos, com eros. Lembra o Papa Bento XVI na encíclica Deus Caritas Est. Não dissimula seu amor, o seu envolvimento nas vísceras, nos ama de um modo vital, genuíno, pessoal, singular. Ele vai agora atravessar a paixão, este patos, porque vai às últimas consequências. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Lembra João 13?
Amou até o fim porque foi obediente até a morte. Vamos ver a segunda leitura. Essa é a proposta de hoje, Filipenses 2. Não retrocedeu no seu amor. O amor verdadeiro não nos permite retroagir. O amor verdadeiro não se cansa. E ao mesmo tempo é uma paixão porque o Cristo está atravessando tudo aquilo que significa ser humano. Atravessa as angústias, as dores humanas. Não há nenhum caminho neste mundo isento de chorar. As lágrimas são o que marca o nosso ingresso nesse mundo, e assim ao longo de toda a vida nós vamos pranteando. O Filho de Deus, no seu amor a nós, escolheu também prantear. Mas vamos à primeira leitura. Proposta para a liturgia de hoje, Isaías 50, capítulo 4, versículo 7. E é Isaías quem nos faz sentir pela tessitura da sua palavra o que caracteriza o tempo messiânico. O tempo messiânico, onde o tigre e o boi pastarão juntos. O tempo messiânico da graça do Senhor que enche o mundo como as águas enchem o mar. Agora também será o profeta Isaías a ser companheiro, a nos ajudar a entender o Cristo como um servo sofredor. No seu serviço, quem ama tem que estar aberto a servir. O serviço é uma saída de si. O Cristo sai, se esvazia, vamos ver na segunda leitura. É obediente até a morte. Aqui nós nos recordamos, no versículo 4, o Senhor Deus me deu uma língua de discípulo para que eu saiba ajudar com uma palavra quem está cansado. A cada manhã Ele me desperta e abre os ouvidos para que eu ouça como discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Eu não lhe fui rebelde, nem recuei. O servo sofredor, como um profeta, recebe uma palavra que lhe excita, lhe desperta, lhe cava os ouvidos. Assim Jesus Cristo, o pecado entra no mundo pela desobediência de Adão que não quis escutar. Agora a graça de Deus entra no mundo pelo novo Adão que escuta. Ele, em sentido pleno, é este servo cujos ouvidos estão abertos para cumprir a vontade de Deus. E aqui nós nos recordamos também o Salmo 39, 40, quando se diz: não quisestes holocaustos, nem vítimas, nem ofertas por nossos pecados, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Por isso vos disse: eis que venho, com prazer faço a vossa vontade. Na quaresma nós estamos atravessando o deserto, Midbar, Dabar, lugar da palavra. Deus está despertando o nosso ensurdecimento, nossos apegos, as quinquilharias que nós trazemos em nós, vão nos tornando surdos, insensíveis, sequestrados em nossa sensibilidade. A quaresma nos convida ao deserto, lá onde há o silêncio, a falta, para que escutemos o que nos diz o Senhor. Agora o Cristo também está atravessando o seu deserto. Abriste, Senhor, meus ouvidos, e a carta aos Hebreus atualiza: me formaste um corpo. Nesta escuta que a palavra faz, nesse esvaziamento, querendo ser próximo, ser obediente, escutar, o Cristo tornou-se, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, tornou-se homem como nós. Então, continua o profeta: apresentei as costas aos que me feriram, a face para os que me arrancaram a barba, e não desviei o rosto de insultos e de escarros. O Senhor Deus é quem me ajuda. Então, tendo seu ouvido despertado, como um discípulo, como um profeta, aquele que escuta torna-se impassível. Mesmo ferido, versículo 7, o Senhor é quem me ajuda, por isso não fiquei envergonhado, permaneço com o rosto impassível como pedra. Mesmo insultado, mesmo ferido, mesmo sendo alvo de escarros, este será capaz de consolar e de curar. Que grande mistério estamos contemplando
com a ajuda do profeta Isaías, e cada um de nós reze sobre a sua própria vida, porque nós, olhando a nossa própria vida, percebemos que nós somos uma cana sendo moída. As frustrações do casamento, a decepção com os filhos, a dificuldade na vocação, nós vamos sendo moídos, triturados. Temos que então deixar que seja vertida em nós, não o ressentimento, não a amargura, mas a doçura da graça de Deus. Este que sofre por aquilo que escutou, permanece firme e é capaz de consolar. Vemos aqui o mistério, versículo 4 desta primeira leitura, de que um dos grandes desafios da vida, a nós que somos seguidores de Cristo, é aprendermos a sermos curadores feridos. Às vezes temos que colocar amor naquilo que não é amável, para achar amor. O nosso amor deve ir justamente lá onde falha a justiça, que nos permitiria fazer olho por olho, dente por dente, retribuir na mesma moeda. Mesmo sendo curados, feridos, mesmo sendo feridos, escolhemos não ferir e curar. Que Deus nos dê a graça de aprofundar a cada momento este mistério. Mesmo feridos, que nós sejamos curadores. Enviou-me para ajudar quem está cansado. Quem está cansado. Na segunda leitura, vemos um grande hino cristológico, Filipenses 2. Este hino, que muito possivelmente não é de autoria no sentido estrito do apóstolo Paulo, mas possivelmente um hino que circulava na comunidade primitiva e que o apóstolo Paulo assimila na sua carta aos Filipenses. Ele fala do mistério de Jesus Cristo como sendo Deus que se esvazia. Akenosis no grego. Um esvaziamento, um despojamento. Ele, existindo em forma divina, versículo 7, não considerou ser um privilégio ser igual a Deus. Jesus não é um usurpador da divindade como foi Adão. Porém, esvaziou-se, fez akenosis, assumindo a forma de um servo. Quem não vive para servir, não serve para viver. O mistério verdadeiro da vida se encontra no serviço. Nós nos casamos para servir. Seguimos uma profissão para servir. Eu me tornei padre e oxalá aprenda a servir. Tornou-se semelhante a um de nós, não quis distinção, não quis privilégio. Humilhou-se, fazendo-se obediente, para assim nos resgatar, por meio de sua morte, nos resgatar da morte. Embora com forma divina, esvaziou-se, assumindo a condição de servo, se abaixou. Sem humildade, sem abaixamento, sem abertura, não há fé. Sem permissão para que o outro entre, sem renúncia de levar vantagem em tudo, sem a atenção de considerar o outro como mais importante e não cuidar apenas daquilo que é seu, não existe relacionamento que dê certo. Todo relacionamento, para ser verdadeiro, autêntico, genuíno, duradouro, transbordante, se dá na pobreza de nós, de nossa pretensão. Se num casamento não tiver pobreza, se no ministério de um padre não tiver pobreza, esvaziamento, não vai dar certo. Não se pode acrescentar nada a um recipiente que está cheio. Se julgamos que já sabemos de tudo, a gente não pode aprender. Se padecemos do excesso das convicções, nós, ao nos considerarmos ricos, somos, na verdade, indigentes. O Cristo, ao contrário, esvaziou-se, assumindo este lugar de servo, que é sempre desafiante, que sempre solicita, mas é o lugar que Ele deixou para nós, o lugar do serviço. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, é o versículo 5, que não está aqui na primeira leitura, mas que antecede, na segunda leitura, mas que antecede os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus.
Vamos rezar isso? Pedindo a Jesus que nos eduque nossos sentimentos, nossas emoções. Nós que somos afetados o tempo todo, excitados pelas redes sociais, pelas imagens que vemos, pelos fantasmas que nos habitam, estamos à procura de grandezas, temos pretensões ambiciosas. Que os nossos sentimentos sejam de Cristo. Esvaziamento, despojamento, obediência, entrega, serviço. Dá-nos essa graça, Senhor Jesus, que se ache em nós os seus sentimentos. Troca no nosso coração, dá-nos um coração de carne. Jesus nos faz notar, o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, está assumindo para poder redimir. Nós tememos nossas fraquezas, nossos avesos, até um simples tropeço nos constrange. E Paulo está mostrando, assim como Isaías, que o Cristo assume para poder redimir. Assume nossa paixão e se faz compassivo. Apaixona-se junto conosco. É isso que estamos celebrando no domingo de Ramos. Um Senhor que torna-se solidário à nossa condição, solidário às nossas dores, até às últimas consequências. Voltamos a João 13. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os com paixão, com intensidade, mas uma paixão que transgride as leis do tempo, que é até o fim. Na sua duração e na sua intensidade, o Cristo nos ama até o fim. Está restaurando, por sua graça, aquilo que a desobediência humana fizera perder. O texto deste ano litúrgico, já que estamos no ano B, Evangelho de Marcos, é um trecho da narrativa da paixão do Senhor. O Evangelho de Marcos é a narrativa evangelística mais antiga. É o primeiro a escrever esse gênero literário que nós conhecemos como Evangelho e cujo os 4 textos, Mateus, Marcos, Lucas e João, se tornaram canônicos, foram compreendidos na sabedoria da Igreja como sendo trechos inspirados por Deus. O núcleo dos Evangelhos é a narrativa da paixão do Senhor. Cada acontecimento dos Evangelhos, cada cura, cada fala de Jesus converge para a paixão, que se torna, portanto, o ápice de todas as narrativas que lhes precedem. Então, a narrativa convergente, ápice da fé, do itinerário de maturação do discípulo que estamos refletindo nesse ano, já que é um ano B dedicado ao Evangelho de Marcos, é a narrativa marcana. Vamos lá, Marcos capítulo 14, versículo 33. O Cristo no Getsêmani, lugar onde a azeitona é esmagada para produzir a oliva. Lembra aquilo que disse? O Cristo está nos ajudando a, mesmo esmagados e triturados, produzirmos um sumo de doçura. Então, ele está sendo esmagado, está sendo triturado. O Cristo se angustia. Versículo 33. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Começou a sentir pavor e angústia. A angústia é um sentimento humano, demasiadamente humano. No Evangelho, Pilatos vai dizer, olhando para o Cristo, chagado, ferido, ete homo, eis o homem. Porque todos temos feridas, todos temos chagas, todos temos avesso, todos temos senão. E é por isso que a gente se angustia. A angústia, na perspectiva psicanalítica, é um sentimento em nós que não mente. Lá onde nós nos angustiamos, existe uma verdade invertida. O Cristo, então, está atravessando a angústia. É um momento de densas trevas, é noite. Noite do abandono dos seus discípulos, noite da incompreensão deles, noite da traição e da negação. Versículo 43 vai destacar Judas Iscariotes, um dos 12 daqueles que foram escolhidos. O Senhor escolheu os que Ele quis para estarem com Ele. Lembra o Evangelho de Marcos? Irá trair Jesus. E se não bastasse a traição de Judas,
Vemos no versículo 68 dessa narrativa marcana que Pedro, o sanguíneo, o intenso, nega. E no versículo 53, o sinédrio, os sumos sacerdotes, as instituições judaicas que existiam para resguardar a Deus, os seus mandamentos, estão escuras, envoltas em trevas, e irão crucificar o próprio Senhor da glória. Vai lembrar, Pedro, vós crucificastes o próprio Senhor da glória. O próprio Senhor da glória. Assim, no capítulo 15, se intensificam as densas trevas. O Cristo é objeto de escárnio. Lembra o versículo 16? Um convite a cada um de nós a perceber as próprias lamúrias, os próprios sofrimentos da vida e não se deixar levar nem por emoções, nem por incompreensões, nem por julgamentos. Nada nos pode impedir, desviar de Deus. O mundo tem seus barulhos, o mundo tem suas distrações. E às vezes ser negado, incompreendido, traído, nos vira do avesso. Abre-se um buraco debaixo dos nossos pés. Mas eu sei em quem pus a minha confiança, diz o apóstolo Paulo. Eu não desvio o rosto de bofetões, nem de cusparadas. Eu sei que não serei de modo algum envergonhado. Quem se conhece não está à mercê de ser invadido, de ser sequestrado pelas injúrias dos outros. Meditemos sobre esse mistério, porque às vezes a gente toca tambor para maluco dançar e se deixa roubar pelas fraquezas dos outros. Densas trevas, negação, incompreensão, escárnio. Versículo 25, a crucifixão. Era a hora terceira, o crucificaram. O letreiro, com o motivo da condenação, dizia: Rei dos Judeus. Na crucificação, o amor é pregado, levado às últimas consequências. Depois de sofrimento intenso, na hora sexta, versículo 33 do capítulo 15, trevas, densas trevas, quer dizer, um obscurecimento profundo, a angústia naquilo que ela tem de mais íntimo, e o Cristo grita com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonastes? O Cristo, em sendo homem, sente-se abandonado, sente-se só. Nenhum de nós está imune à sensação de estar se sentindo só, se sentir abandonado. Porque se somos humanos, temos incertezas, dúvidas, estamos sós em nosso próprio corpo, nunca somos profundamente escoltados nas dores que sentimos. Por mais que alguém diga que está no nosso lugar, por mais que alguém seja empático ao nosso sofrimento, dor, angústia, morte, é coisa que se enfrenta sozinho. É uma passagem nossa, não pode ser terceirizada. E o Cristo, então, depois de gritar, o Cristo, com forte grito, expirou. E se diz aqui, versículo 38, que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. É preciso ir aqui a Efésios 2,14, quando se diz que o Cristo é a nossa paz, que na sua carne ferida ele derruba o muro da inimizade que nos separava. Portanto, aqui o que o evangelista Marcos está querendo dizer é que cessa a economia do Antigo Testamento, que não há mais separação, que a dívida foi paga, rompeu-se a inimizade. Nós estamos em paz com Deus, fomos justificados. Porque o salário do pecado é a morte. Em Adão nós pecamos, deveríamos morrer. O Cristo morre por nós. E assim como o pecado foi um insulto divino, portanto uma dívida impagável, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, atravessando a morte, paga-se de um modo indizível a dívida que pesava sobre nós. Destruiu-se o muro, a separação. E no versículo 39, a frase núcleo do Evangelho de Marcos: verdadeiramente, diz o centurião, este era o Filho de Deus. O Evangelho de Marcos
é todo construído naquilo que nós chamamos de o segredo messiânico. Os demônios são os primeiros a confessar quem é o Cristo. Viestes aqui para nos destruir? E Jesus pede a todos que se calam. Ele não deixa que os discípulos falem quem Ele é. Por quê? Porque nós não podemos aceitar Jesus de um modo entusiástico e superficial. É só na cruz, só no momento acabado, só vendo o coração transpassado do Cristo que nós podemos reconhecer verdadeiramente. O soldado que proclama aquilo que foi sendo um segredo ao longo do Evangelho, mas agora poderá ser gritado, porque Cristo mostrou que Ele é o Filho de Deus que veio entregar a sua vida, dá-la em resgate de muitos, agora isso poderá ser gritado, tornar-se-á o objeto do anúncio da igreja ao longo dos séculos, até que Ele venha. O soldado romano, a que sabemos por tradição que era Longuinhos, São Longuinho, soldado da lança que atravessou Jesus, era um soldado romano. Os romanos falavam grego. Verdadeiramente, verdade no grego é veritas, quer dizer, é uma compreensão empírica, é uma verificação precisa. Então, se quisermos saber quem é Deus, o que Ele pensa a nosso respeito, quem somos nós em face a Deus, o que a gente vale, o que a gente custou, temos que olhar para a cruz e ver ali a verdade das verdades, para além das nossas mentiras. Quero agradecer por esse momento que nós tivemos juntos, agradecer a você que faz parte da família dos devotos da Mãe Piedade e pedir e rogar ao Espírito Santo que faça fecundar no seu coração. E estamos entrando agora no tempo forte da Quaresma, a Semana Santa, os sentimentos de Cristo, o desapego de Cristo, e que nós encontremos um espaço de libertação nas chagas abertas daquele que nos amou verdadeiramente, daquele que é a verdade, que nos redime pela verdade. Pela intercessão dela, a Senhora da Piedade de São José, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre cada um de vós e permaneça para sempre. Amém. Até que nós de novo nos encontremos, Deus te guarde na palma de sua mão. Ânimo, que todo sofrimento é passageiro. Coragem, a recompensa será a vida eterna.